Olá, amigos, professores e orientadores que acompanham a TV Comunitária de Brasília. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Estamos recebendo aqui nessa tarde Gabriel Magno, que é diretor e coordenador da Secretaria de Políticas Sociais do Simpro-DF, e também Jairo Mendonça, que é diretor da Secretaria de Formação Política do Simpro-DF. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Bom, gente, primeiramente eu informo a todos vocês que estão assistindo o TV Simpro através das redes sociais da TV Comunitária de Brasília e do Sindicato dos Professores, que vocês podem enviar perguntas e eles vão tentar responder aqui ao vivo para vocês, tá bom? Compartilhem o programa e interajam com a gente. O TV Simpro nessa tarde a gente vai falar sobre a resistência democrática na América Latina, não é isso? Isso. Então vamos lá. Para começar, eu vou pedir, Gabriel, que além de tudo, o Gabriel também, ele é secretário de Assuntos Jurídicos da CNTE, então vou pedir para ele falar um pouquinho sobre o cenário político hoje na América Latina que nós estamos vivenciando, né, observando. Bom, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente, né, principalmente os professores e professores. E mais uma vez agradecer o espaço aqui na TV Comunitária, que é sempre importante. Bom, hoje nós vivemos um momento no continente muito delicado, né, muito difícil. Como a gente tem chamado e caracterizado de um avanço, né, neoliberal grande, né, contra reformas neoliberais, né, que estão sendo apresentadas em todos os países, com ataques aos direitos conquistados nessa última década, né. Esse último ciclo no continente latino-americano foi um ciclo de avanços sociais, de direitos, de expansão expansão da cidadania, fruto fundamentalmente dos governos populares, né, que começa lá no início dos anos 2000 com o Chávez na Venezuela, o Lula no Brasil, mas enfim, uma série de governos que apresentam programas de expansão de direitos. E nos últimos anos nós estamos vendo essa contraofensiva neoliberal muito forte, né, no continente, com tentativas de golpe, né, em vários países, alguns com êxito, né, como o caso do Paraguai, Nicarágua, El Salvador, o Brasil, e outros não tão exitosos, mas também com vitórias desse programa, desse projeto neoliberal, desse avanço neoliberal forte no continente, como o caso na Argentina, a eleição do Macri, de tentativa de estabilização dos governos populares na Venezuela, no Equador, na Bolívia, no Chile, né, então no próprio Uruguai. E é uma agenda muito parecida e muito comum, né, em todos esses países. A reforma trabalhista no Brasil e na Argentina, o avanço do empresariado no Uruguai contra os direitos trabalhistas, o fortalecimento do bloqueio, por exemplo, norte-americano do imperialismo em Cuba, a estabilização econômica e política lá na Venezuela que a gente acompanhou. Então, é um programa que tenta recuperar, né, o imperialismo norte-americano, o capital financeiro internacional, tenta recuperar espaço no continente, espaço esse que foi perdido, né, fruto de uma política de avanço, de expansão da cidadania. Então hoje nós vivemos esse período de resistência, né? Se nos últimos anos nós conseguimos derrotar o centro do projeto neoliberal no continente, e talvez o mais expressivo disso tenha sido a derrota da ALCA, né, lá no início dos anos 2000, que era o centro do projeto, né, de integração de livre comércio no continente, significava exploração ainda maior dos povos aqui. Hoje essas forças conservadoras tentam novamente ganhar espaço e ganham espaço numa dinâmica também de uma ordem mundial que acontece no mundo inteiro, né, de avanço de uma plataforma de brutal ataque aos direitos humanos. Gabriel, um comentário. Nós sabemos que o Mercosul tem sido desarticulado. Sim. Justamente por isso, que conseguiu derrubar os outros blocos e estava avançando, inclusive com os BRICS, né? Sim. E aí a gente está sendo desarticulado de todas as maneiras. Exatamente, não só o Mercosul, o próprio Unasul, né, todas as tentativas de autoproclamação dos povos aqui, né, de contraponto a essa política hegemônica do capital financeiro, talvez é o grande motivo desses golpes, dessa ofensiva. Como você bem lembrou, assim, talvez o impacto maior que o capital financeiro não aceitou foi a tentativa dos BRICS, né, que o Brasil tinha um papel fundamental, da criação de um Banco Mundial dos BRICS, né, em contraponto ao Banco Mundial do FMI, né, mas um banco para fomentar a política de desenvolvimento social nos países periféricos do mundo, né. Isso tinha uma lógica de mudança
e de deslocamento do poder político internacional muito poderoso. E isso, obviamente, mexe com interesses, né, poderosíssimos, e essa ofensiva é isso. Mas acho que é importante destacar que essa contraofensiva neoliberal ela vem acompanhada com um processo muito forte de desconstrução de um processo civilizatório muito grande no mundo inteiro. Então é o ataque aos direitos humanos, é uma ofensiva muito grande, uma perseguição cada vez maior às mulheres, aos negros, aos LGBTs, às lideranças sociais. Né? Chega a ser surreal que a gente está vivendo, né? Sim, exatamente. Então é muito combinado um avanço conservador, né, de ataque aos direitos sociais, direitos humanos constituídos, com uma política econômica regressiva muito forte. E isso faz com que a gente precise tomar muito cuidado, né, e ter uma articulação política muito capaz de resistência a esse processo todo. Jairo, você como diretor da Secretaria de Formação, né, o que precisa para a pessoa saber identificar, se posicionar, contribuir com as mobilizações, com as ações de resistência nesse processo que a gente está vivendo? Então, muito boa tarde, né, todas as pessoas que nos acompanham aqui. É um pouco isso, né, que o Gabriel já esboçou. A gente tem hoje, a partir no Brasil especificamente, né, aí trazendo mais para a conjuntura local, ele deu esse panorama mais geral aí do continente latino-americano, que é um processo, não é em Brasília que está acontecendo isso, não é só no Brasil, é no continente, é no mundo, né? A própria eleição do Trump, né? A proposta de liderança que os estadunidenses fizeram foi a mais retrógrada e a mais conservadora possível, né? Então isso se reflete, de certa forma, é uma reação em cadeia. E aí hoje a questão central tem uma ofensiva muito grande, né, como colocou o Gabriel, do capital financeiro, e isso vem se organizando e de forma muito rápida, né? Nós avaliamos que no Brasil aconteceu um golpe, né, um golpe que a gente chama de um consórcio aí, midiático, que passa também pela questão dos próprios poderes, legislativo, executivo e o próprio judiciário, né, que levou a cabo a deposição de uma presidenta legitimamente eleita, né, pelo voto democrático, e que desencadeou um processo de retrocesso profundo e rápido, né? Então, de um ano e meio para cá, a gente teve aí uma série de ataques coordenados, né, nessa perspectiva que o Gabriel coloca. Só queria resgatar rapidamente para poder tentar alinhavar essa questão que você coloca, que nós tivemos primeiro uma contra-reforma do ensino médio, uma reforma reducionista, né, que coloca uma questão antiga que já era superada, que você retira do currículo áreas do ensino que são fundamentais para a construção do pensamento crítico, né? E aí a própria comunidade usuária da escola pública, ela fica prejudicada, aleijada desse processo todo. Então você tem essa aí a reforma do ensino médio, aí logo depois você tem a aprovação que virou a emenda constitucional 95, que a mídia colocou palatavelmente de forma para que fosse mais aceitável a PEC dos gastos, né? E dizia que o governo estava reorganizando as contas públicas, mas não se trata disso, trata-se do congelamento dos investimentos sociais. E isso tudo passa por investimentos em educação, a própria luta por dobrar o investimento do PIB nos 10 anos aí, na construção do Plano Nacional de Educação. Então isso aleija, de certa forma, toda uma geração, né, de estudantes, de usuários da escola pública, baseado na retirada de investimentos e numa reforma que é reducionista do próprio currículo cidadão, né? E aí, para completar esse ciclo, você tem a questão da própria lei da terceirização, a contra-reforma trabalhista, né, que é um retrocesso de quase um século, e agora, para fechar o ciclo, o governo está articulando a destruição da Previdência Social, que é o que está em jogo, né? Então você tem um ciclo todo se fechando, e a mídia, ela joga um papel preponderante, né? Porque a mídia, a narrativa é construída através da grande mídia. Então, qual é o caminho que nós temos?
O caminho que nós temos é a comunicação alternativa dos trabalhadores, dos sindicatos, das centrais sindicais, as TVs comunitárias, né, como por exemplo essa aqui, e toda a comunicação produzida pela classe trabalhadora. Porque o que tá colocado é, ao vivo e a cores, a luta de classes. Né? Então, a ofensiva é contra a classe trabalhadora. É retirada de direitos, essa ofensiva brutal que o Gabriel coloca, está sendo imposta do andar de cima sobre o andar de baixo. Né? Então, a informação que a gente tem que procurar é a produzida por nós, trabalhadores. É essa que deve interessar a classe trabalhadora. Perfeito. Bom, nós vivemos essa onda, né, como vocês já disseram. Mas, na avaliação de vocês, o que motivou e o que está dando base para que essa onda praticamente se estabeleça, né, na América Latina, essa onda conservadora em cima de uma situação que nós tínhamos, uma conjuntura onde nós tínhamos governos progressistas e políticas de inclusão? Bom, acho que primeiro, obviamente, é reflexo dessas políticas, né? Dessa agenda civilizatória, dessa agenda de expansão da cidadania. Porque isso incomoda, né? Você passa a ter no mundo, um mundo que é bom, importante lembrar, né? Do final dos anos 80 e da década de 90 inteiro, quase unipolar, né? Eles diziam que tinha chegado o fim da história, com o fim da União Soviética, que o capitalismo triunfou, né? E não tinha outra forma de organizar a vida em sociedade a não ser aquela apresentada pelos Estados Unidos, né? E a experiência na América Latina ela é uma experiência nesse sentido, de combater essa ideia, né? Sim. De que a história não terminou, né? De que é possível organizar a sociedade de maneira diferente. Essa, inclusive, é a origem lá atrás do Fórum Social Mundial, né? Um outro mundo é possível. Então, óbvio que tudo isso é o fator que organiza essa contra-revolução neoliberal hoje no continente, né? Os interesses da banca internacional eles foram duramente atacados, duramente ameaçados. Mas eu acho que, somado a isso, tem também um problema que é preciso fazer, que a esquerda brasileira, a esquerda continental precisa fazer, tem feito, né? Dessa autocrítica, porque as experiências também dos governos, apesar de muito exitosas, de profundas transformações sociais, elas também tiveram limites muito grandes, né? Nós não conseguimos, na maioria desses países, avançar, por exemplo, no Brasil, numa constituinte, né, que seja de fato popular, que entregasse o Estado para a mão do povo, né? Prova disso é que nosso sistema tributário ainda é muito regressivo, prova disso é que nossos meios de comunicações ainda estão monopolizados na mão das grandes empresas, as terras, né, ainda, a não reforma política. A não reforma política, a não reforma... Então, você tem uma série de processos que se criou muita esperança, muita expectativa, e que nós também não conseguimos avançar nisso. E óbvio que esses erros, né, que aconteceram também, eles são fundamentais. Eu sou da opinião, por exemplo, de que o golpe não era inevitável no Brasil, né? Apesar das forças internacionais muito pesadas, da luta muito pesada contra o capitalismo... Na tentativa de apoderamento do internacional, pré-sal, né? Exato. Mas nós também, o governo Dilma, por exemplo, logo após a eleição, cometeu equívocos tremendos, começando com a nomeação do Levi, né, de aplicar uma política econômica dos perdedores, né, uma política econômica do lado de lá, e isso ajudou também a desarticular uma base social que sustentava esse projeto. Então, acho que essa ofensiva ela tem esses dois caráteres, né, tem uma resposta óbvia, que o Jair até colocou, da luta de classes, né, quando você atinge esses interesses, eles vão reagir, né. Esse continente aqui é um continente rico ainda demais, né, está aqui o berço das águas, o pulmão do mundo, minério, muita matéria, então, fronteiras agrícolas enormes, né? Então tem muito interesse de continuar explorando. Mas também é preciso entender que os erros cometidos, não em todos os países, né? Na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Brasil, na Venezuela, eles também ajudam, né, a essa expansão com mais vigor, com mais força. E eu acho que o papel da esquerda é repensar isso, né? Apresentar um programa para a sociedade muito radical, né? A gente vê hoje na rua, conversando nas escolas, nos bairros,
generalizado uma descrença do sistema político, né? As pessoas não acreditam mais que esse modelo que se organiza o sistema político, as instituições, eles estão falidas, né? O povo e acabam não refletindo nas alternativas. isso, né? O povo já não tem mais esperança nesse modelo, no Congresso Nacional, no sistema judiciário, né? Está em descrédito total. Então é preciso que a esquerda apresente um programa radical, né? Que esteja fora desse sistema, né? Que preveja mudar esse sistema, né? Antissistêmico, né? Então, eu acho que esse é um desafio que está colocado para todos nós aqui no continente e é possível, né? Eu sou da opinião também que o golpe no Brasil, por exemplo, nós precisamos e temos capacidade de derrotar ele agora, né? O mais rápido possível. E é nas mobilizações que nós vamos conversar, que mas nós temos dentro conversado, disso, que nós vamos... como, por exemplo, né? Vou perguntar tanto para o Jairo como para o Gabriel, qual que é a estratégia para reagir a essa conjuntura opressora, né? Digamos, socialmente e politicamente. Então, né, essa é a grande questão. Mas, enfim, né, essa questão que o Gabriel traz, né, do descrédito, né, nas instituições construídas por dentro do processo democrático, e, assim, isso tem um dedo dessa narrativa que a mídia vem construindo ao longo do tempo, que é a criminalização da política. Porque, ao passo que atacava e atacou, né, sistematicamente um projeto de governo, de sociedade, de nação que estava dando certo, que estava equalizando as imensas desigualdades regionais nesse nosso continente chamado Brasil, né, porque é um país de dimensões continentais, que do Iapoque ao Chuí você tem N situações do ponto de vista das situações regionais, né? Então, essas políticas afirmativas, né, que foram implementadas nos governos Lula e Dilma, elas foram dando conta de equalizar um pouco mais essas imensas desigualdades. E isso que foi comentado aqui começa a incomodar, né, a nossa elite brasileira, né, porque é uma das piores elites do mundo, uma das mais atrasadas, né, porque nem sequer nacionalistas são, né, são entreguistas das nossas riquezas. Haja visto aí o que aconteceu agora, o golpe, uma vez consolidado, o primeiro movimento foi colocar um entreguista mor, né, José Serra, como o representante das nossas relações internacionais, né, que tratou de aprovar rapidamente a entrega do pré-sal, que é uma das imensas riquezas que nós temos, nem sabemos, nem mensuramos a quantidade do que significa isso. Sabemos que é uma coisa muito grande, né? Então, assim, foi feito de forma muito tranquila, sem nenhum tipo de reação. Então, essa letargia, né, que a sociedade experimenta hoje, essa inércia, essa falta de mobilidade, de mobilização, é muito em função disso que a mídia sistematicamente foi colocando, que a política é uma desgraça, que todo mundo é corrupto, que não tem saída pela política. Aí você vê esses movimentos de extrema direita começar a tomar fôlego, né? Como, por exemplo, uma figura como Jair Bolsonaro. Né? Ter apoio. Ter isso apoio. É surreal também. Isso parece surreal, mas não é. Né? Na sociedade você vê as pessoas aí defendendo e achando que Mas justamente por falta dessa capacidade de refletir tanto a história quanto a conjuntura, né? De reflexão. E aí eu acho que volta a falar da questão da comunicação, né? A primeira grande questão é esse oligopólio da comunicação brasileira nas mãos de poucas famílias que ditam o que a sociedade deve pensar, no que deve acreditar e como é que chega a informação no povo, né? Então eu acho que esse foi como disse o Gabriel, faltou fazer as reformas estruturantes da própria do conjunto, né, das reformas que eram necessárias fazer. Uma das grandes reformas, das mais importantes, era exatamente essa regulamentação do setor de comunicação no Brasil. Coisa que a Cristina Kirchner conseguiu fazer lá na Argentina, através da lei de médios, né, que é uma lei assim, lá foi um trabalho que avançou nesse sentido, e aí você conseguiu regulamentar. É claro que mexe com interesses, né, poderosíssimos, como a grande Rede Globo, por exemplo, aqui, é a primeira que começa a se movimentar. Como o Clarim, né, lá na Argentina, que são entidades afiliadas, representam os mesmos interesses. Né?
Então, assim, eu acho que esse é um grande desafio. Começa pela comunicação, começa por a gente fazer esse discurso contra-hegemônico. Claro. E aí passa por tudo aquilo que a gente já falou. E se o Gabriel quiser... É um exercício eterno, né? Essa coisa do como, né? Primeiro que não é fácil, né? Porque senão a gente já estava resolvendo, né? Mas eu acho, primeiro, no caso do brasileiro, é preciso restaurar a democracia, né? Então, as diretas, né, a palavra de ordem por direta já é fundamental, porque em estado de golpe, né, em estado de exceção, você não avança em direitos, né? Então, esse é o primeiro ponto, é resgatar o processo democrático, restaurar a democracia no país. A via institucional ela é importante, né? Acho que a esquerda precisa apresentar esse programa radical, mas ela não é mais suficiente, nós vimos isso, né? Tivemos essa experiência. Então é preciso também que o conjunto das organizações da sociedade civil se mobilize, né? Se organize, dispute opinião na rua, com atos, manifestações, mas com diálogo, com conversa, né? Com organização, com articulação política. Vou dar outro exemplo, é fundamental que a gente resgate no país, porque o golpe tem produzido isso, eles têm produzido e têm feito uma reforma constitucional da qual não foram eleitos para fazer, né? Mas tem reformado a Constituição, tem deformado a Constituição, né? Vários dos direitos desconfigurado, né? Eles conseguiram nesse último ano, com emendas constitucionais, acabar com vários dos direitos previstos, né, pela nossa Constituição. É preciso refazer, né? É preciso retomar, dar o povo se organizar novamente, aí as entidades, a sociedade civil organizada, a população de maneira geral, a trazer para si, né, a retomar para si esse protagonismo de construção de um Estado, né, de um Estado de fato democrático, de um Estado de fato popular. E isso se dá com luta, né, com organização e com muita mobilização. Acho que nós vamos até falar disso um pouco, né, da coisa da jornada. São exemplos importantes de como reorganizar esse processo, não só no país, no Brasil, mas em todo o continente. Sobre né? a jornada, né? Ocorreu em Montevidéu, lá no Uruguai. Explica pra gente o que foi, o que significa, né, essa mobilização na escala bem maior do que estava sendo feito anteriormente, né? Digamos assim, de janeiro para cá. O que ela significa e quais são as perspectivas? Quer começar? Pode começar. Bom, a jornada ela inicia assim, um debate mais profundo no encontro de Havana, né, em 2015, onde vários movimentos, né, inclusive celebrando, né, os 10 anos do fim da ALCA, né, começam a se rearticular, essa necessidade de ter uma nova reorganização e rearticulação dos movimentos sociais no continente inteiro, entendendo que esse ciclo de avanços estava se revertendo. E em Montevidéu aconteceu agora entre os dias 16 e 18 de novembro e foi uma experiência das mais positivas, né? Nós no Simpro fomos com uma boa delegação, né, representação, e a jornada começou com uma grande manifestação na rua, né, com os trabalhadores uruguaios também, mas um debate organizado pelo movimento sindical, o movimento feminista, os movimentos sociais, de maneira geral, do continente, para bradar algumas palavras de ordem importantes. Primeiro, a defesa da democracia, né? Preciso restaurar o processo democrático de participação popular em todo o continente. E contra o neoliberalismo, né? Contra essa agenda, essa contra-revolução neoliberal tão forte, tão presente hoje em todos os países. Então juntou diversas organizações de todos os países da América Latina, mais de 5.000 pessoas presentes nos 3 dias de debate, que terminaram com uma plenária de convergência política, de muita unidade, né? Com uma agenda, inclusive, de mobilização e de luta muito importante. Não sei se o Jário quer falar um pouco dessa agenda, mas é uma agenda contra os ataques, né, que estão sendo feitos no nosso continente diversas dentro desse encontro, né, dessa unidade, o que a gente pode esperar para o futuro, tanto do Brasil como para o continente? Então, é um pouco isso. Esse evento que aglutinou um movimento social organizado progressista, né, é bom que se diga, né, da América Latina,
E aí, sob essa temática, né, de defender a democracia, porque a primeira compreensão é essa, né, isso que o Gabriel coloca. Sem democracia, a gente tem aí o espaço aberto para todo tipo de retrocesso. E aí, ouvindo a fala dos companheiros, né, dos diversos países, né, que lá fizeram representados nos seus militantes, você vê que nós temos um problema comum. O problema da Argentina não é diferente do problema do Brasil, que não é diferente da Bolívia, que não é diferente dos demais países latino-americanos, né, e da própria região do Caribe. É a ofensiva do grande capital, portanto, o problema é o capitalismo, né, que traz essa nova ideologia, essa ideologia, na verdade, antiga, que ela é ressignificada e vem sendo implementada a partir dos golpes de Estado que têm acontecido e dos retrocessos, quer seja por golpe ou quer seja no próprio processo democrático, né? Mas é fato que o continente latino-americano, né, Gabriel, tem tomado novamente a via da direita, né? Teve um período aí de avanços, capitaneado aí pela derrota da ALCO, como colocou o Gabriel, que teve início lá em 94, com aquela organização do Bill Clinton, que pretendia transformar esse continente na área de livre comércio, né, e aí explorar todos os países que naquele momento se diziam os países em desenvolvimento. E aí esse processo todo foi derrotado a partir de uma unidade desses setores progressistas, de governos que foram eleitos democraticamente desse campo progressista. E aí a gente vê o filme novamente passando... e os problemas são os mesmos. O modus operandi é o mesmo. Ataque a direitos trabalhistas, retrocessos, ataques às políticas que vinham dando certo, do ponto de vista de autoafirmação dos povos, né? Principalmente essas minorias, né, que já foram citadas, né? Então, a perspectiva é um pouco essa, né? De reorganizar, reaglutinar essas bandeiras e fazer o enfrentamento em nível continental, né? Que não é diferente, como eu disse, o enfrentamento é o mesmo em todos os países, que passa pela organização dos movimentos sociais, passa pela mobilização, passa pela construção de uma nova narrativa, passa pela desconstrução dessa narrativa que a grande mídia vem colocando, né? E que vem trazendo essa descrença, da população toda e que nos coloca em desvantagem com relação a essa grande ofensiva, né? Perfeito. Bom, dentro dessa... Não só porque acho que é importante, Paulo, porque além disso, dessa agenda política, foi tirada também uma agenda de mobilização, né? Eu acho que é importante a gente socializar com quem está nos assistindo, que é uma agenda que já começa esse ano, né? Agora em dezembro, em Buenos Aires, um repúdio à cúpula ministerial da OMC, né? Organização Mundial do Comércio, em Buenos Aires. Então a ideia é que tenha mobilização, né, para repudiar essa agenda dos grandes líderes, né, do mundo, né, do ponto de vista econômico. Para o ano que vem, botar muito peso, né, nas ações em todos os países no 8 de março. No caso aqui, aí o Brasil volta a ser protagonista entre ali a semana do dia 16 a 22 de março. Também vai acontecer o Fórum Mundial da Água aqui em Brasília, inclusive. Então os movimentos estão construindo fama, né, que é o Fórum Alternativo Mundial da Água, com protagonismo aí por ser em Brasília, né, um protagonismo brasileiro nisso, mas vai ser um evento importante com organizações do mundo inteiro para a gente defender a soberania, né, da energia, da água, né, discutir esse tema tão importante, né, que estamos vendo aí cada vez mais o processo da água como mercadoria e a crise que nós estamos vendo em Brasília. As manifestações do 1º de maio também nos países, botar muito peso nisso. A agenda e o repúdio, né, à Cúpula das Américas, que vai acontecer no Peru em junho. No segundo semestre também na Argentina vai ter a reunião da Cúpula do G20, então que a gente também organize atos, né, de resistência contra isso. E na semana do dia 19 ao 25 de novembro, que todos os países façam e organizam atos, né, os movimentos organizem atos nos seus países, reivindicando essa agenda da Jornada de Montevidéu. Então também tem, além da política, também tem uma agenda
de mobilização grande, começa esse ano, mas que o ano que vem vai ser também um ano de muita luta, além de um Brasil ter eleição, né? Imediatamente, então, nós temos também o dia 5, não é isso, Gabriel? Isso, Que e é a aí eu convocação acho da que greve, no né? Brasil, né, até para a gente já fazer o convite para todo mundo que está assistindo, né, acho que já também reforçar, as centrais sindicais na sexta-feira decidiram chamar a greve nacional, né, contra a reforma da Previdência, né, o governo tem anunciado aí que pretende votar no dia 6, né, de dezembro, na quarta-feira. Então na terça-feira, dia 5, é parar o país, né, defender a Previdência Social contra o desmonte que eles querem aplicar, a reforma que acaba com a Previdência Pública, né, desmonta todo o arcabouço da Seguridade Social que a gente construiu ao longo de muita luta no país. Então também fazer o convite para todo mundo aí no dia 5 de dezembro, greve nacional, então é parar, né, ir para a rua, né, uma terça-feira, ir para a rua defender nossos direitos, né? Então, né, essa mobilização, como a gente estava falando, a contra-reforma da Previdência é o último elo dessa cadeia, né, de desmonte de todo esse processo de avanços. É importante dizer também que, por exemplo, os meios de comunicação não dão uma palavra, né, uma linha sobre a investigação que foi feita com relação à Previdência, né, no Senado Federal. Que chega à conclusão de que a CPI da Previdência, né, de que não existe déficit. Pelo contrário, né, a Previdência ela se sustenta, ela não tem a necessidade dessa ofensiva brutal nesse momento. Então, isso é nada mais, nada menos do que parte de um projeto de desmonte dos direitos dos trabalhadores. Então, mais do que nunca, é necessário irmos às ruas no dia 5, na próxima terça-feira, como disse o Gabriel. É uma decisão da maioria das centrais sindicais que defendem os direitos dos trabalhadores e que lembrar que essa reforma não foi aprovada por conta de uma greve geral que foi puxada pela educação, uma greve nacional, né? Nos idos do março passado, né, início do ano, que o governo pretendia aprová-la, achava que iria aprovar e que nós fizemos um enfrentamento e conseguimos barrar. Então, se conseguimos barrar uma vez, é possível barrar novamente, porque é uma agenda que desgasta, inclusive, a base dos parlamentares. A sociedade já está entendendo que é uma agenda ruim, maléfica, destruidora, portanto, tem muito interesse em jogo. Então, a classe trabalhadora precisa ir às ruas, parar a produção, cruzar os braços, para a gente poder barrar essa ofensiva aí brutal, algo que no final das contas, inviabiliza o direito à aposentadoria. Claro, o momento é de posicionamento e mobilização, né? Sim. Bom, gente, o TV Simples está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui e dizer que é sempre bem-vindo tanto a pauta como os convidados. E vocês querem se despedir? Tem mais alguma consideração a fazer? Não, só agradecer mesmo, Paulo, mas lembrar o seguinte, a gente, durante a semana, todo mundo ficar atento nas redes sociais, principalmente do Simpro, né, para a convocatória do ato em Brasília, né? A gente, nessa semana, vai formatar a concentração, horário de concentração, então, para poder quem parar no dia 5, chamar para a paralisação, mas quem parar também engrossar os atos, engrossar as atividades de rua. Essa semana a gente vai estar divulgando aí, estamos conversando com as centrais, estamos conversando com os sindicatos, para ter um ato unitário e grande, massivo aqui na nossa capital. Então, todo mundo ficar muito atento aí nas redes, que durante a semana a gente vai estar dando mais informações. Tá ok. Jário? É isso aí, sempre importante, né, como eu disse, esse veículo aqui, para poder fazer esse debate. E, de fato, as coisas estão acontecendo de forma muito vertiginosa, muito rápida, e aí a gente precisa acompanhar, estar atento às informações, através do seu sindicato, né, da sua central sindical, nas redes sociais, para que a gente possa organizar e fazer um ato vitorioso, um ato forte, para fazer o enfrentamento necessário a isso que está colocado aí. Perfeito. Bom, mais uma vez, obrigada. Obrigado. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam o TV Simpro através das redes sociais, através do nosso site e também do canal 12 da NET. Eu sou Paula Nogueira, este foi o TV Simpro. Eu convido a todos vocês que nos assistiram, que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília e informo que vocês podem rever este programa, assim como os outros, no site do Simpro e nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até logo.